Somente esse. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Podeis assentar. Eu queria dar um título a essa mensagem nesta noite, e o título da mensagem é A Dor da Espera. A dor da espera. Esperar não é uma tarefa fácil. Ter paciência também não são atributos nossos. É difícil a gente desenvolver essas ferramentas que a gente tanto precisa lidar no dia a dia com elas. Eu já falei aqui outrora, e eu vou repetir para que seja relembrado. Deus não se enquadra dentro de um pensamento de um homem, e nenhum homem, nenhuma pessoa define Deus. Mas eu vou apenas dar uma sugestão pelo histórico de Deus que a gente tem. Dá para a gente dar um palpite de que Deus, geralmente, Ele responde de 3 formas para nós. A primeira delas: sim, meu filho. Sim. Ok, eu vou te dar. Sem problema, filho. É seu, pode ir lá. E aí a gente ama essa parte. E de preferência, né? Irmãos, esse sim é bem complicado, né? Eu me deparo muitas vezes com pessoas, pacientes, que sofrem na vida amorosa, sentimental. Eu costumo dizer para essas pessoas assim: você quer um marido agora, pré-pronto, daquele da Sadia, que você bota no micro-ondas rapidinho, só tira da caixa, já está pronto, mas ele não tem aquele mesmo sabor que você queria, que você almejava? Ou você quer esperar o pizzaiolo, Deus Todo-Poderoso, fazer uma pizza maravilhosa para você, natural, sem química, vegana, e aí quando você comer, você dizer: valeu a pena esperar. O que é melhor, casar agora e se separar daqui a 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos? Ou casar e ficar para sempre? Claro que não existe casamento perfeito, uma vez que somos todos pecadores e falhos. E às vezes o tempo deteriora as pessoas, seus conceitos, suas convicções. Elas sofrem mutações. Mas isso faz parte do ser humano. Faz parte. Tem um outro método que Deus usa, que também fica muito claro, e ele por si só, ele se fala. É quando Deus diz: não. Não. Não quero. Não vou. Não faço. Todos os dois, tanto sim como não, ele fica claro o posicionamento de Deus em relação ao que a gente está conversando com Ele. Ficou claro. E olha o que a Bíblia diz, que é muito engraçado, que Deus, quando Ele diz sim ou diz não, Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho de homem para que volte atrás. Ou seja, uma vez que Ele disse sim, é sim, não é não. Mas tem uma terceira via que Deus faz, de vez em quando, sempre, comigo e com cada um de vocês, que é essa via que eu quero justamente conduzir cada um de vocês, que é a via do esperar. É a via do silêncio. Sabe quando você fala com Deus e o céu não responde absolutamente nada? Eu confesso para vocês que esses dias são devassaladores, são horríveis, terríveis. Os dias de silêncio de Deus são consumidores dentro do nosso interior. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente não está preparada para isso.
E aqui no Salmo está dizendo que nós devemos ter paciência. E eu vou te falar quais são os benefícios da paciência. Eu vou deixar uma dica de alguns dos benefícios da paciência. A primeira coisa é que se Deus pediu para você esperar, é porque Deus sabe o que é melhor para você. Coloca João 13:7, por favor. Se Deus pediu para você esperar, é porque Ele sabe o que está fazendo com você. Diz assim o texto: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele está respondendo para alguém que está querendo uma resposta rápida. É alguém que fez uma pergunta para ele e ele não quer dar a resposta na hora. Ele está dizendo para Pedro: não dá para responder agora, Pedro, depois você entenderá. E talvez eu estou pregando nessa noite para pessoas que queriam uma resposta para ontem. E Deus está dizendo para você: espera. Espera. Os benefícios de esperar é que a gente também não toma decisões precipitadas. Vocês sabiam que um pedagogo, um professor de sala de aula, o único momento, quase o único momento que ele se cala dentro da aula é quando os alunos estão em prova? E quando Deus está calado, o que eu deduzo com isso? Na pedagogia eu posso atribuir a Deus. É que quando Deus está calado, não significa ausência de Deus. Significa que Deus está dizendo assim: eu estou deixando você passar por esse processo, mas não quer dizer que eu estou fora da sala. Eu estou dentro da sala, estou te assistindo, estou te vendo, mas não se preocupe, eu estou dentro do negócio que você está passando. Sabe por quê, irmãos? Porque o silêncio de Deus, ele traz muitos viés para nós. E um deles é abandono. A sensação de abandono. Porque quando a gente não ouve voz, seja de Deus, de um amigo, de alguém, a gente não foi feito, programado para viver na solidão. A gente não está preparado para a solidão. A solidão é horrível. E sabe qual é a pior solidão? Não é a do sentido literal. Essa semana eu fui fazer um trabalho em Divisa da Bahia. Eu saí 4 da manhã. Eu fui sozinho em Deus. Mas pensa no momento de van. Sabe aquele momento de van? Você conversando com Deus, sozinho, você e Deus no carro. Eu não sei, irmão, se você não tem essa experiência, desenvolva ela, porque ela existe. A chamada feedback. Você conversa com Deus, Deus conversa com você, você conversa com Deus e Deus conversa com você. Eu cheguei em casa quase tarde. Mas foi um dia que eu conversei com Deus. E eu construí muitas coisas, muitos pensamentos. Isso, Karine. Muitos pensamentos dentro de mim a partir desse dia. No dia que eu parei para ouvir Deus. No dia que eu estava sozinho com Deus, foi o dia que eu mais cresci e ouvi acerca de coisas a meu respeito. Sabe por quê, irmãos? A gente tem... É natural essa carência humana que a gente tem de ver pessoas perto de nós. Por exemplo, de você olhar na tela do seu celular, se não tiver um verdinho no WhatsApp, a gente sente uma sensação de abandono. Se não tiver uma mensagem de alguém ali, a gente também se sente abandonado. Se não tiver uma ligação perdida, a gente se sente também abandonado. Se ninguém dá uma ligada, se o pastor não ligar, se o irmão não ligar, é uma sensação de abandono. Mas é só uma sensação. Fica bem claro isso, é só uma sensação. Você nunca esteve abandonado. Você nunca esteve só. Você nunca esteve só. Isso, Karine. Parabéns, Karine. Você é uma bênção, Karine. Não foi à toa que Deus te deu 10 filhos. Para ter prática, para ser o babysit da igreja. Olha o que Deus está dizendo para você.
Você quer sim? Você quer não? Ou você quer esperar? Esperar vai doer, mas vai valer a pena. Esperar é para os fortes. Esperar é para quem confia. Esperar é saber que vai valer a pena. Jesus disse assim: o começo vai ser difícil, mas o final vai valer a pena. Eu prefiro começar ruim, eu prefiro começar péssimo, mas eu gostaria muito de terminar bem. Para mim, o fim é muito melhor do que o começo. Uma das coisas que mais me irrita, que é um hobby meu, eu gosto muito de cultura. Mas quando eu assisto um filme, que eu vejo que o diretor, assim, ele colocou um final sem nexo. O cara que eu estava torcendo morre. Nossa, me dá vontade de querer saber quem é o diretor e eu detonar ele nas redes sociais, porque o cara sofreu, e o diretor achou que no final ele tem que morrer. Aí eu fico irritado com o diretor. Porque eu acho que quem luta muito merece, pelo contrário, no final, merece desfrutar do melhor. Porque fez por onde? Correu atrás, esperava nisso, encheu-se de esperança. Então ele merece um final feliz. E eu estou para te dizer uma coisa, irmãos. O esperar é algo assim que vai te amadurecer e te fazer depender cada vez mais de Deus. E se Deus for imediatista conosco, a gente não sabe o valor de esperar, porque é justamente na espera que está o significado do valor daquilo que você está lutando e que você tanto quer. Sabe por que a geração de hoje não valoriza muito as coisas que conquistam? Porque os pais muitas vezes não sabem sacrificar os filhos a buscarem, se esforçarem e fazer com que aquilo vala apenas para eles, para que eles digam assim: para mim conseguir isso do meu pai foi difícil. Um exemplo clássico. Vocês acham que os pais de hoje diz mais sim ou não? Hã? E está correto sempre dizer sim? Vocês acham que Deus dá as coisas fáceis ou não? Olha o histórico de Deus. Olha a postura de Deus diante da humanidade. Deus dava coisas fáceis ou não? Eu vou relembrar. Você pega uma pena de 70 anos de cadeia. Aí você fica 70 anos escravo. Quando Deus te liberta, aí Deus fala assim para você: ó, a terra prometida que eu tenho para você é por aqui. Mas quando chega no meio do caminho, Deus fala assim para você: não vai por esse caminho curto, atalho, não, a seco, não. Vai pelo Mar Vermelho e é mais longo. Parece que nós estamos falando de um Deus masoquista, um Deus que gosta de ver o ser humano sofrer. Não. É porque quando você vai no caminho curto, rápido, você não sabe o preço daquela caminhada. Você não tem tempo de um relacionamento mais profundo com Deus para você passar por altos e baixos naquela caminhada. Aí você entra num processo de autossuficiência. Isso é ruim. É bom você ter a autodependência de Deus sempre, em tudo. Quando Deus enviou pelo mar, além do mar ser um obstáculo para o povo, ainda tinha de sobremesa 40 anos de caminhada num deserto. Poxa, não podia ser 40 dias? Mas os 40 anos, irmãos, era o tempo necessário. Eu não estou dizendo que Deus classifica todo mundo com esse tempo, porque cada pessoa é classificada por Deus segundo a sua estrutura.
Tem gente, irmãos, que com um dia, 2 dias, ele dá um start com Deus assim, ó, e ele acorda. Uau, já sei o que Deus quer comigo. E pega. Eu falei para o Ricardo, acho que foi semana passada, Ricardo. Tentaram, o mundo, a vida, tentaram me apresentar a pobreza e o fracasso. E a pobreza e o fracasso várias vezes bateu na minha porta, mas não encontrou abrigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me deu muita sabedoria, muito entendimento para prosperar. As pessoas falam, dependem e vivem de governos físicos, essas coisas. Não, eu sempre dependi dos meus dons que Deus me deu, dos meus talentos, das minhas decisões. E olha que as decisões que eu tomava e tomo até hoje são sempre baseadas naquilo que Deus me orienta. E dá certo. Dá certo. E são coisas assim, irmãos, que assim não tem nexos. Regina, como eu tenho muita intimidade com você, eu vou falar. Eu estava vivendo uma situação de opressão por parte de uma pessoa. Um incidente que aconteceu. E eu levei a condução para a oficina da filha da Regina. Levei de tarde, deixei lá, era uma moto. No dia seguinte de manhã, eu ouvi, olha o que é ser direcionado por Deus. Eu vi uma voz, um som claro, manso e suave, dizendo assim: tira dali, leva para a autorizada. Porque você vai ter muitos problemas se você ficar no barato, que o barato às vezes sai caro. Olha, irmão, se tem uma coisa que eu vou falar uma coisa para vocês: o barato sai caro. O atalho sai caro. Vale a pena esperar em Deus, vale a pena caminhar mais, vale a pena chorar mais, vale a pena. Coloca para mim o Salmo 126, por favor, versículo 5. Vale a pena andar um pouquinho mais. Mas quando você conquistar, dizer assim: é meu, tomei posse, isso aqui ninguém me tira, isso aqui está consagrado, foi Deus que me deu, eu não vou abrir mão disso aqui. Porque foi conquistado com lágrimas. E as conquistas com lágrimas são mais ou menos assim, ó: os que semeiam em lágrimas, os que semeiam. Deixa eu fazer um trocadilho. Levanta a mão quem está muito feliz aqui. Muito feliz. Quem está muito feliz? Amém. Você que levantou a mão, que está muito feliz, eu tenho uma péssima notícia para você. Se é que é péssima, não é péssima. O tempo de choro está chegando na sua vida. O choro é o reflexo da dor. De novo, quem está muito feliz, levanta a mão. Alguns vão até... Não, você já levantou. Não adianta. Olha, se você não levantar, Deus já viu que você levantou. Não adianta ser James Bond nessa hora que não passa batido com Deus. Agente 00007. Pastor, eu vim para um culto para pegar uma autoestima, uma autoajuda. O senhor está me dizendo que eu estou feliz da vida, que essa alegria está acabando. É isso mesmo. É uma estação nova que vai vir para você. Choro, alegria. Alegria, choro. Choro, alegria, alegria, choro. Mas é rotativo. Vai e volta. Vai um, vem outro. Agora, quem está chorando e passando por uma dor muito grande, levanta a mão. Oh, uau. 1, 2, 3. Você também? Por que discreto assim a mão? Assim? Eu sei que é etiqueta, mas sim. Eu tô chorando. Tá doendo mesmo. Se revela. Eu tenho uma notícia boa para vocês que estão chorando. A alegria está batendo na porta. Está vindo aí para vocês. Mas depois vai vir choro de novo. E esse ciclo fica constantemente em vocês. Pastor, qual é a receita? Se acostumar.
Se acostumar. Simples assim. Montanha russa. Quando para, ai, graças a Deus. Que teste cardíaco. Coloca para mim, 1 Coríntios 10, 13. Eu tenho uma boa notícia para você que chora e para você que está alegre. Agora é universal. Ó, grava. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel, eu estou lendo só, mas fiel é Deus, vos deixará ser tentado além, antes, eu vou explicar e traduzir porque você não entendeu. No choro tem limite. Até a alegria também tem limite. Alegria em excesso não é bom, assim como o choro também em excesso não é bom. Deus põe limite na alegria, Deus põe limite também na dor, no choro, no lamento, na festa, em tudo que você for fazer, Deus põe limite. Por quê? Porque Deus sabe o que você e eu podemos suportar. Quer ver uma coisa? Quando você está querendo chorar, quando você está querendo desabafar com alguém, você procura alguém o quê? Alguém centrado. Alguém que tem estrutura para te ouvir e centrado. Agora, imagine, quando você está chorando ou com dor, você vai procurar alguém que é extrovertido, que é alegre, que conta piada? Não. Porque a dor, ela quer ser comungada com outra pessoa que entende da dor também, porque ela já passou pela dor. E só quem passou pela dor, ou pelas dores, melhor, vai entender outra pessoa. Antes de eu ser um profissional que eu sou, um dos maiores erros que eu já cometi na vida, entre outros, eu dizia que depressão era frescura de ser humano. Até que um dia eu conheci ela. Eu falei, meu Deus, eu sou fresco igual aos outros. E a depressão me amarrou. Ausência de apetite, falta de ânimo, perda da alegria, autoestima, estado de surdez e de mudez, não quer falar com ninguém, isolamento. Foi através dessa doença que eu falei, agora eu quero ser um profissional de saúde mental. Porque agora eu vou poder falar com o paciente sabendo o que ele está passando, porque eu passei por isso. Então as nossas experiências com Deus é justamente para isso. É para a gente orientar outras pessoas e dizer assim, olha, não que Deus tenha uma bula ou uma receita igual para todo mundo. Às vezes com você foi de um jeito, com outra pessoa vai ser de outro jeito, mas o suporte é o mesmo. Quem vai te socorrer é o mesmo. Quem vai te ajudar é o mesmo. Ele nunca falha. Ele nunca falha. A dor da espera, um privilégio de poucos, mas que vale a pena esperar. A dor da espera. Irmãos, não coloca Deus na parede. Não dá checkmate em Deus. Não dá tempo para Deus. Não estipula data para Deus, não. O que Jesus disse ensinando para a gente? Falou assim, ó, tudo inserido dentro da oração modelo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como? Ou seja, seja feita a vontade de Deus.
Às vezes até uma situação que eu e você estamos passando hoje é uma virada de chave de Deus na minha vida, na sua vida, para a gente passar para uma outra fase. Eu não sei por que a gente tem tanto medo de perder as coisas, se está tudo na mão de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que eu botei nas minhas mãos, eu perdi. Tudo que eu coloquei nas minhas mãos, no tempo da minha ignorância, eu perdi. Mas tudo que eu botei na mão de Deus, eu possuo até hoje. E quando Deus quiser tirar alguma coisa de mim, eu vou permitir. Sabe por quê? Pode ser a vontade dele. Mesmo que não seja a minha vontade, mas eu vou permitir. Mesmo que doa, eu vou permitir. Coloca de novo para mim, Lucas 15, 20. E eu encerro. Eu vou fazer um fechamento com esse texto só, para você entender. Todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo. Todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é a dor da espera daquele pai ver o filho voltar. E se eu te contar uma coisa, tem horas que o filho vai embora e não volta. Todo mundo acha lindo assim, ó, a história tem que acabar, o script, o roteiro é assim. O filho que vai embora tem que voltar. E se eu disser que tem filho que não volta? O ciclo acabou, o tempo acabou ali. Deus quis assim. Uma vez, irmãos, Moisés, um dos amigos de Deus, falou assim para Deus: não estou aguentando mais lidar com esse povo. Não foi eu que pari eles. Resolve para mim. E Deus disse: é justo, é razoável. Veja a sua aflição. Vou nomear 70 homens para te ajudar. Realmente você não tem a obrigação de lidar com essas pessoas complicadas. Às vezes, irmãos, Deus coloca uma pessoa na sua vida para justamente tirar outras coisas da sua vida. É a renovação de Deus, é a troca de Deus, é a modificação de Deus, é a reforma. É uma casa que Deus vai fazer uma reforma. Eu não sei porquê, mas Deus está falando no meu coração que Deus está fazendo reformas no coração de pessoas aqui nessa noite. Eu sinto que você vai ser uma reforma de Deus nessa noite. Eu sinto que você é uma casa que Deus vai reformar nessa noite. Eu sinto isso no meu coração. A sua estrutura está boa, o seu alicerce está bom, a sua base está boa, mas precisa dar o toque final, o acabamento. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda longe viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Nós estamos falando de um pai que deixou seu filho ir. Tem coisa pior do que você deixar alguém que você ama ir embora? É doloroso, Raquel. Você vê um filho ir embora e dizer assim: pai, não quero mais viver com o senhor. Eu queria seguir minha carreira solo. Vai. E o pai deixou. Esse pai aqui, ó, lembrando que isso aqui é uma parábola, esse pai aqui é Deus. E esse filho somos nós. Voltar é opcional, mas quem volta sempre vai ser abençoado com um abraço de Deus. Voltar é uma opção. É uma opção. Eu fico imaginando, irmãos, as noites e os dias de quem espera são mais longos. Eu vou dar um exemplo. Depois você para mim, Mateus, sem